Chile, eu nunca mais parei de viajar. E na época eu trabalhava no corporativo, né? Não trabalhava com viagens ainda, enfim, a minha formação é engenharia eletrônica e eu trabalhava nesse ramo. Aí trabalhei lá até 3 anos atrás. Então, eu comecei a viajar a todo momento que dava. Então, final de semana, férias, sempre tirei 30 dias, nunca abri mão disso. Qualquer feriado, eu estava botando o pé na estrada, mas isso eu sempre me organizei. Para você ter uma ideia, eu sempre começo o ano olhando um calendário e vendo ali quais são os feriados prolongados, quais são as chances que eu tenho de poder viajar. E dali, do comecinho do ano ou do final do ano anterior, eu já começo a organizar o meu roteiro de viagens do ano. Uma coisa que eu acho muito legal as pessoas fazerem é colocar num pedaço de papel mesmo os locais que gostaria de conhecer no mundo em ordem de prioridades. E aí, conforme for sendo possível, ir dando um check nesses lugares. Então, eu costumo fazer isso. Então, lá em 2009, quando eu comecei a viajar, e essa viagem não teve uma organização efetiva minha, e nos anos seguintes já sim, eu viajei em 2010 para os Estados Unidos, em 2011 para a Europa, em 2012 para os Estados Unidos de novo, e eu sempre fui alternando Europa e Estados Unidos. Meu marido é apaixonado por Disney e por Estados Unidos, e eu sou uma apaixonada pela Europa. Eu gosto daquele ar antigo, gosto de museus, gosto de igrejas, gosto de castelos. Esse tipo de viagem é muito rico para mim. Então, a gente já viajou nesses últimos anos para os Estados Unidos, para a Europa algumas vezes e para a América do Sul. E nesses anos todos viajando, a gente vai aprendendo. É lógico, eu fiz alguns cursos, né, no ramo de turismo, fui aprendendo, fui desenvolvendo algumas formas de viajar que era mais interessante para mim. E o mais legal é que eu sou, por natureza, uma pessoa de muito detalhamento. Eu gosto do detalhe das coisas. Eu gosto de ver um vídeo de viagem, por exemplo, no YouTube, e eu gosto que a pessoa fale dos pormenores, fale os preços daquele jantar que ela está tendo. E, infelizmente, eu não encontrava muito isso. E as minhas amigas, quando iam viajar, muitas delas vinham, né, conversar comigo. Mônica, eu quero ir para um lugar que você já foi, me fala como é que não é, como é que faz, como é que não faz. E o mais legal era ouvir assim, nossa, eu não imaginava que tinha que fazer isso tudo. Nossa, eu não imaginava que tinha que preparar isso tudo. Isso para mim era muito gratificante, isso significava que eu realmente tinha ajudado aquela pessoa. E na volta da viagem, eu sempre fazia questão de perguntar: e aí, foi tudo bem? Qual foi a bola fora da viagem? Porque cada pessoa tem que ter a sua experiência. Ela não Uhum. pode ir ali exatamente como a outra está falando. Uma das coisas mais legais que eu costumo falar quando alguém me pede ajuda, ou quando eu dou um curso, é o seguinte: dependendo da cidade onde você está, vou dar um exemplo aqui, Veneza. Cara, você está em Veneza, não se preocupa muito em ir naquele lugar, se perca naquelas ruazinhas, se perca, porque quando você se perde, pode ter oportunidade de encontrar tanta coisa bacana. Eu me lembro que uma vez, me perdendo em Roma, a gente teve a oportunidade de ver uma igreja que não estava no roteiro, uma das igrejas mais bonitas que eu já fui. É a igreja de Santa Maria de alguma coisa, agora eu não vou me lembrar. Mas que igreja maravilhosa! Se a gente não tivesse se permitido se perder, a gente não teria tido aquela experiência. Então, os meus anos de viagem, junto com a preparação e com o estudo, fez com que eu tivesse hoje uma qualidade para poder oferecer para os meus amigos, para os meus clientes, para os meus alunos, de ajudá-los a viajar mais melhor e com melhor custo, de uma forma eficaz, eu diria.